Eu sou Flávia Cristina Rodrigues Lisoni, nascida em Sorocaba. Eu estou com 43 anos, tenho 2 filhos, Maria Fernanda e o Luca. Sou bióloga, professora desde 2009 na FES, com mestrado e doutorado pela IBIUS-Unesp e pós-doutorado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. No doutorado eu fiz um sanduíche em Londres, por isso que eu adoro Londres. O doutorado sanduíche, uma parte é realizada no Brasil, né? Eu tive bolsa FAPESP, e uma parte foi realizada então em Londres, né? No Imperial College de London. A gente fala sanduíche porque é um pedaço, né, realizado no exterior e um pedaço realizado na Unesp, mas o meu título saiu como Unesp, sempre na área de genética molecular. Sou filha de professores. Então, os meus pais sempre me apoiaram na minha carreira, qualquer coisa que eu escolhesse. Sou casada, eu tento separar o lado profissional e pessoal, né, de tal forma que a gente também tem uma qualidade de vida em casa. A minha primeira gravidez, eu tinha acabado já o doutorado, estava naquela lacuna esperando o pós-doc. Mas eu não tinha bolsa, mas eu tinha um respaldo, né, do meu marido. E logo que a Maria Fernanda nasceu, como eu tinha trabalhado bastante tempo sem bolsa, a bolsa chegou do doutorado, mas minha orientadora maravilhosa falou, não, Flávia, fica com a sua bebê exclusivamente. Naquela época ainda eram 4 meses, mas ela falou, não, fique 6 meses. Eu amamentei não exclusivamente, mas até os 7 meses. Então eu fiquei bastante em casa mesmo com ela. Quando ela fez 4 meses, eu comecei aí um período na faculdade a desenvolver o meu projeto de pós-doutorado. E eu estava segura porque eu sabia que ela estava super bem, né? Com a minha mãe ou com uma funcionária que ajudava. Depois dos 6 meses, aí eu já comecei a ficar integralmente na faculdade, né? Então eu tive que tomar realmente uma medicação para secar o leite porque ela só chorava. Aí, às vezes, de gripinha, febrinha, alguma coisa, eu acabava me desdobrando de tal maneira que eu deixava um período, né, sem ir na faculdade para ficar com a Maria Fernanda. Já o do Luca, eu já estava aqui na FES, então tive o suporte do Catatal, né? Então ele ficava 8 horas por dia no Centro de Convivência Infantil e eu também ficava tranquila. Então não tive tanto problema, né? Mas aqui eu não tinha o meu marido, que também sempre foi um suporte muito bom na minha família, né? Na nossa família, nós 4. E em alguns momentos eu me sentia desprotegida, porque o Catatal, ele não cobre todos os horários, quero dizer, eu ministro até hoje aula à noite, e o Catatal não abre à noite. Então esse foi o problema maior. Então aí tem que ter uma funcionária, né, que eu tive, e tenho até hoje, uma anja que me ajuda. Então, assim, a gente tem que ter uma rede, uma interação, um apoio de várias pessoas para lidar com a universidade, com a maternidade ao mesmo tempo. Porque tem que existir essa integração, essa interação, essa rede social para que a gente consiga trabalhar bem em todos os sentidos. A vida do professor é bastante estressante, complicada, porque a gente não tem só aula. No momento eu tenho 7 alunos de iniciação científica e 3 de mestrado, uma do doutorado defendeu no meio do ano, então eu estou com 10 alunos, então são 10 projetos diferentes, então você tem que pensar que célula é agora, nossa, que experimento é agora, que fitoterápico é agora. Eu sempre trabalhei com genética molecular. Tive a formação ali, tanto iniciação científica como mestrado, doutorado, pós-doutorado, em câncer de cabeça e pescoço. Mas, quando eu vim para Ilha Solteira, eu também inseri uma outra linha com colo de útero, né, um outro tipo de tumor, mas também dentro de genética molecular. E eu trato as linhagens celulares com diferentes fitoterápicos e com a proteína anexina 1. Essa proteína anti-inflamatória foi alvo de estudo no meu doutorado e no pós-doutorado. Só que quando cheguei em Ilha Solteira, pensei em algo que chamasse a atração por estar dentro de uma atenção, né? Por estar dentro de uma faculdade de agronomia, algo relacionado com fitoterápicos. Então comecei com uma pesquisando uma euforbiácea, né? A veloz, e depois
fui para a piperácea, né? Então eu trabalho com diferentes pimentas. Então a gente separa quimicamente, né, as lignanas dessas piperáceas e trata as linhagens tumorigênicas para abordar tanto a parte morfológica, né, como a parte de regulação de expressão gênica e regulação de expressão proteica. Sempre fui cercada de mulheres, né? Então, desde a iniciação científica, fiz iniciação científica com mulheres. Depois, minha orientadora de mestrado, doutorado, pós-doutorado, mesma de Londres, mulheres maravilhosas. E aqui em Ilha, né, o meu grupo de pesquisa, também a maior parte são mulheres. Né? Lógico que eu já tive alunos de iniciação científica homens, mas é a minoria. Ninguém mais vê o lado, os tropeções que a gente teve que dar para chegar até aqui. Né? Então eu falei de um ano que eu fiquei sem bolsa entre o doutorado e pós-doutorado. Então isso é um tipo de dificuldade. Os tropeções que a gente fala também, um dia você chega às 9 da manhã, mas ninguém vê à noite que você sai às 11 da noite, né, depois da aula. Ou ninguém vê que à noite, de madrugada, a gente fica corrigindo relatório. A FAPESP, ela te cobra 5 dias antes. Ela fica te mandando avisos. Olha, você tem relatório do aluno A. E os papers? Né, a gente tem que publicar. É uma cobrança infinita por essas publicações. Então, alguns tropeços que ocorrem por aí, essa parte, né, ninguém ressalta, né, mas faz parte da vida do professor também, esses obstáculos, ou do acadêmico, ficar sem bolsa alguns períodos. Então não é só maravilhas, mas é incentivador, é muito incentivador. Eu sempre fiz tudo com muito prazer. Sempre amei fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aí eu ouvia, né, várias pessoas falando, mas você nunca vai trabalhar? Né? Você só vai estudar? Praticamente, fazia com muito prazer. Com muito prazer. A Unesp sempre foi minha casa, né? Então eu pleiteava a Unesp, sim. E passei. E estou aqui até hoje. Com prazer.